Então, começando o nosso Papo com Café para você nessa segunda-feira. Seja bem-vindo aqui no nosso Facebook. Hoje o nosso convidado é mais que especial. Ele é formado em bacharel em teologia, estuda filosofia, ele é casado, é pai. Você já deve estar vendo ele aí na sua telinha, sabe quem que é ele, né? O pastor Estevão Axê. Seja bem-vindo, pastor. É uma honra tê-lo conosco. Obrigado, é um prazer estar aqui com você e obrigado pelo convite. Todos já conhecem, né? Sabe que o pastor também tem um podcast super famoso aqui na cidade. Sou seu fã, viu, pastor? Assisto sempre e é um prazer novamente tê-lo conosco. Você que está conosco, tá bom? Já vai compartilhando, vai enviando para os seus amigos. Isso nos ajuda também a criar mais conteúdo. Você está no Papo com Café. Apresentação Augusto Silva. E hoje o nosso Papo com Café, mais que especial, vamos começar da seguinte maneira, né? Eu costumo começar o seguinte, pastor. Conte quem que é o Estevão. Estevão, né? Isso, Estevão. Bom, pergunta interessante, né? Parece simples, mas é... Bom, eu sou... Estevão Axê, tenho 30 anos de idade, como você já disse, sou casado com a Larissa, pai de 2 meninos, o Azaf e o Zion, sou pastor na Igreja Batista Livre daqui de Jabuticabal, estudante, enfim, professor, músico. Se for analisar a parte técnica aí da caminhada, mais ou menos isso. Mas sou feliz, cara. Sou feliz, grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. E aí vivendo aí por um propósito maior do Senhor. Ô Estevão, você nasceu num lar influenciado pela palavra, né? Seus pais, pastores. Mas qual que foi o momento assim que você, na sua vida, você falou, opa, agora eu vou servir a Cristo? Porque tem aquele momento, mesmo você vindo num lar cristão, quando criança, jovem, adolescente, aí você fala aquele momento, não, eu vou servir a Deus. Sim, Cara, foi bem natural, assim, porque eu sou o segundo de 4, nós somos 4 irmãos, e foi acontecendo natural, eu sempre desde que eu me entendo por gente, a gente sempre esteve inserido na igreja, no contexto da igreja, então participando de todos os cultos e tudo mais. Isso foi surgindo naturalmente. No nosso coração, eu posso falar pelos meus irmãos também, os 4 são inseridos no contexto da igreja. No nosso coração, nós víamos isso como algo bom, entendeu? Então, naturalmente a gente foi se envolvendo na igreja. Eu acho que dificilmente eu vou te dizer um momento assim, agora eu quero isso assim, eu quero servir, quero fazer as coisas na igreja. Não, a gente sempre foi fazendo, sempre foi estando disponível. E as coisas foram acontecendo enquanto a gente estava servindo. O que te inspira hoje? Ou que sempre te inspirou? Bom, hoje a gente entende, né? Hoje, porque assim, talvez em algum momento da nossa caminhada a gente tenha feito alguma coisa de modo automático, né? Por sempre fazer, por viver na casa de pastor, enfim. Mas chega um momento que você entende o propósito, a quem você está fazendo, o que você está fazendo, o que vai acontecer. Isso chega mais ou menos quando você começa a entender, estudar e se aprofundar nas escrituras e tudo mais. Então, o que me move, assim, o que me faz fazer o que faço é a compreensão daquilo que Deus já fez por mim, compreensão de um propósito maior, de um chamado. Então, acho que é isso, a compreensão daquilo que Deus daquilo da missão de Deus, me faz fazer. Uma pergunta que eu sempre faço, não no podcast, mas faço para os meus amigos fora, no particular. Como que é ser filho de pastor? Assim, ser filho de pastor, pelo menos eu li um livro, Filho de Pastor, onde a jovem relatava que há muita cobrança de quem é de fora. Mas você é filho de pastor, você tem que ser perfeito.
Como que é ser filho de pastor? Bom, tem essa máxima aí, né? Que todo mundo fala, o filho de pastor tem que dar exemplo e tudo mais. Bom, tem sentido isso? Tem até certo ponto, assim. Porque se a gente for analisar, todo aquele que é crente em Jesus Cristo tem que ter uma vida justa, tem que viver uma vida justa, uma vida correta, né? Não pelo fato de ser filho de pastor ou não, que ele tem que ser mais santo ou não, né? Nós vemos aí historicamente, eu conheço vários filhos de pastores que acabam não permanecendo na igreja e tudo mais, porque é uma vida de um pouquinho mais pressão do que os outros, talvez, no sentido dessa cobrança também, e também do fato de os pais darem a sua vida à igreja, assim, os seus dias, o seu tempo. Isso acaba, se não tiver sabedoria por parte dos pais, acaba refletindo isso na família. Mas graças a Deus, nossa casa ali, nossos pais sempre tiveram esse entendimento, sempre foram muito presentes na nossa caminhada, tanto que os 4 hoje dos filhos são muito envolvidos na obra do Senhor, por livre e espontânea vontade, né? Nós nunca fomos obrigados a... Por exemplo, eu sou pastor, mas eu nunca fui obrigado a ser pastor. Pelo contrário, né? Teve um momento da minha caminhada que eu sentia que meu pai queria que eu não fosse, queria que eu... ele não queria me impulsionar nesse sentido. Mas faz parte do processo. Então acho que vai muito do ambiente familiar e tudo mais. Mas no nosso caso é muito bom, assim, porque uma casa, hoje conhecendo outras famílias e tudo mais, sei que um ambiente bom, a nossa casa sempre teve um ambiente saudável, sempre teve o casamento dos meus pais, um ambiente legal, saudável, então sempre fez muita diferença para nós. Estevão, você sendo jovem, o que é pior, falhar ou nunca tentar? Deixa eu pensar. Olha, eu acho que o jovem ele é conhecido por ser mais forte, né? Por ser aquele que tá mais tem mais força para fazer, mais ânimo, mais energia. Então, no caso, eu acho que é melhor ele falhar e tentar acertar assim na próxima, porque eu acho que faz parte da caminhada. O erro faz parte, né, da caminhada. Você tem experiência com jovens, né? Na sua opinião, faz-se necessário inserir o jovem na discussão sobre políticas públicas? Bom, isso é interessante. Se é fácil, você falou? A pergunta? Faz de novo a pergunta, por favor. Você tem experiência com jovens. Sim. Na sua opinião, faz-se necessário inserir o jovem na discussão sobre políticas públicas? Eu não falo nem de esquerda nem de direita, mas o jovem está inserido, se interessar por política. Bom, esse é um desafio, né? Ainda mais hoje no país que a gente vive, um país que está muito dividido, né? Entre esquerda e direita, enfim. É complicado, mas eu acho importante. Eu, particularmente, tenho um posicionamento. Eu acho que todo jovem, não somente o jovem, mas toda pessoa tem que estar inserida, né, ou tem que conhecer pelo menos um pouco o contexto político em que está inserido, né? Seja municipal, estadual, até mesmo do país. Acho que é muito importante isso. O jovem deve se engajar nesse sentido. Mas quando eu falo engajar, eu não falo ele deve militar ou ser alguém que vai ficar brigando com isso ou por conta disso, mas sim conhecer sobre. Não necessariamente as pessoas ao seu redor precisam saber o que você sabe, mas você precisa saber alguma coisa. Porque, por causa da informação. A informação é libertadora, né? Se você tem conhecimento, se você tem informação, isso te leva além. Então eu defendo a ideia de que todo jovem tem que conhecer pelo menos um pouco de política, de saber qual o ambiente político ele está inserido. Isso é muito importante. Já aí eu diferencio que eu já não acho que todo mundo tem que ficar expondo isso na internet, enfim.
por exemplo, mas isso é uma coisa muito particular minha, eu como pastor, como de certa forma influenciador, influencio algumas pessoas por causa do pastorado, enfim. Eu escolhi não gastar tempo da minha vida nas minhas redes sociais falando sobre política. Então eu não falo sobre política, não fico expondo muitas coisas. É uma opinião minha e eu não acho errado quem não faz o que eu faço. E não quer dizer que eu estou 100% certo, mas eu entendi isso pra minha vida. Então eu não fico postando sobre política, defendendo um lado, defendendo outro lado. Por quê? Porque eu entendo, isso eu entendi pra mim, na minha caminhada, que quando eu me posiciono, corações vão se fechar pra mim. Porque nessa polarização, se você não é de um lado, o pessoal do outro lado te odeia, né? Então, nesse sentido de ainda ter liberdade de dialogar com todo mundo, que é uma coisa que eu quero ter, busco ter, eu não me posiciono politicamente nas redes sociais. Isso não quer dizer que eu não tenha um posicionamento, isso não quer dizer que eu não tenha uma opinião sobre tudo que tem acontecido. Você acha que é importante ou a igreja não deve entrar nesses assuntos atuais falando sobre política em cima do altar? Porque nós precisamos trazer o jovem para a política. Eu não falo nem de esquerda nem de direita você falar em cima do altar. Mas você abordar um tema que é político para atrair o jovem para a política, para ele se interessar, começar a participar. Faz-se necessário isso em cima do altar ou não? Então, é complicado isso. Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Eu acho que, por exemplo, a igreja ela pode ser útil nesse sentido de marcar talvez uma reunião e para debater sobre isso à parte. Eu acho que no contexto do culto não tem que ser feito. E eu sei que a minha opinião é contra talvez a opinião de muitas pessoas, onde se usam o púlpito, o altar para endossar políticos. Isso acontece muito, e você sabe disso. Isso acontece muito hoje, inclusive na nossa cidade. Pastores que usam do púlpito para endossar políticos, para recomendar que votem naquilo. Eu, Estevão, particularmente sou contra isso. Não acho que deve ser feito. Não acho que deve ser feito. Eu acho que o culto ele é santo, ele deve ser santo, ele deve ser sagrado, no sentido de não misturarmos as coisas, porque é difícil aquele que consegue fazer isso de maneira saudável. Então, eu acho que quem tem que ser entronizado no culto é Jesus, e eu acho que tem que falar sobre Jesus, cantar sobre Jesus, e em algum outro momento, tudo bem, né? Pensando, por exemplo, num pastorzão aí de uma igreja, eu sou totalmente contra que ele faça isso de púlpito. Mas ele é indivíduo também, então ele sozinho, fora do púlpito, ele pode se posicionar da maneira que ele quiser. Mas uma vez que está lá na frente, eu acho, a minha opinião é que ele não deve misturar as coisas. Ô, Estevam, você acha que aqui em Jaboticabal, vamos falar de Jaboticabal, né? Beleza. Falta jovens cristãos preparados politicamente? Bom, eu sei que tem uma galera surgindo aí. Isso é bom. Porque é muito complicado, né? Que eu posso até entrar em contradição. Nesse sentido, ao falar que a igreja não deve se envolver com política. E não é contraditório. Por quê? Porque eu acho que a igreja, no contexto do culto, não deve, por exemplo, a igreja, a instituição, ela não deve se envolver em política, mas eu acho que os seus membros, o crente, ele deve estar engajado nisso, né? Então, o ideal é que não tenhamos pastores políticos, mas sim cristãos políticos, né? Que os políticos que a gente elege, que eles sejam políticos
com um princípio cristão, com uma vida correta. Esse seria o melhor dos mundos, né? E seria ideal entender isso e que isso acontecesse na nossa cidade, no país. Mas eu acho que, olhando a situação de Jaboticabal, como você perguntou, eu acho que mais do que nunca temos alguns jovens se levantando aí. Isso é bom, isso é bom. Nunca se falou tanto sobre política no nosso país, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. E agora vamos ver o que vai acontecer, né? Esse é o seu Papo com Café. O nosso convidado especial de hoje, o pastor Estevão Axê, músico, estudando filosofia, formado em bacharel em teologia da Igreja Batista Livre de Jaboticabal. Papo com Café. Pastor, alguns desafios. Como é tão jovem? Porque o senhor é jovem, né? 30 é mais jovem do que anos. eu. É mais jovem Você do tem que eu. quantos anos? Eu tenho 40. Aí, Você é bem jovem. Como é ter essa responsabilidade de ser pastor? bom, é interessante, porque faz parte de um processo todo, né? Eu não sou pastor porque eu quero ser pastor, não sou pastor porque foi conveniente de alguma forma, e também não sou pastor porque eu sou filho de pastor. Esse processo de compreensão disso foi surgindo ao longo do tempo na minha caminhada, né? Eu sou consagrado desde 2018, portanto 4 anos, 5 anos aí. 18, 19, 20, 21, 22. Vamos entrar no 5º ano. Mas sempre servi na igreja, né? 2018 foi a minha consagração ao ministério. Inclusive no mês de abril, se eu não me engano. Então tá próximo aí. Cara, é complicado. É um desafio, mas ser pastor jovem talvez seja um desafio maior ainda. Porque quando nós recebemos o título, se cria uma expectativa, né, em cima da nossa caminhada, em cima das nossas atitudes, da nossa vida. Então é um desafio viver isso, mas também aquele que nos chamou, ele sustenta, ele nos dá a direção, aquele que nos chamou vai cuidar, vai sustentar, vai dar graça. Então, no final das contas, é sempre muito bom. Um prazer estar no centro da vontade de Deus. É claro, tem um chamado de Deus para ser pastor. Sim. Tem que ser uma vocação, né? E também há um preparo. Eu conheço outras denominações que a pessoa ela tem um chamado e ela tem que estudar para isso. Uhum. A Batista Livre, ela é um exemplo no estudo. Você tem que se formar mesmo em bacharel, em teologia, para poder exercer o cargo? Sim, basicamente sim. É interessante quando todo mundo fala isso. Quando o pessoal ouve e fala assim, a Igreja Batista, acha que... Esses dias eu ouvi alguém falando assim, perguntou, que igreja você é? Igreja Batista. Sou a Igreja Batista Livre. Aí a pessoa, vocês são da palavra, né? Interessante porque... É interessante e triste pensar que tem igrejas que não são da palavra, né? Que não focam na palavra, que é soberana, enfim. Mas, para nós, assim, não existe essa obrigatoriedade da formação como bacharel, mas existe a obrigatoriedade de um curso teológico. Inclusive, nós oferecemos isso como igreja. Esse curso que nós oferecemos não é reconhecido pelo MEC. O que eu estudei, a minha formação é uma formação de faculdade mesmo, de universidade. Então, por isso eu tenho o diploma de bacharel em teologia. É um curso superior, o que eu fiz. Mas nem todos os pastores da denominação têm esse curso, mas tem a necessidade de ter um curso. E depois que você tem depois que você faz o estudo, você estuda. E aí, para você ser consagrado pastor, você precisa passar por uma prova, uma sabatina. Então não é tão simples assim. Não é eu me levantar e falar que eu tenho um chamado, vou ser pastor. Não, beleza. Tem um chamado e até você ser pastor existem alguns processos como
o reconhecimento da igreja, a aceitação dos membros da igreja, uma prova escrita, e também a sabatina, que é um momento de perguntas lá e tudo mais. Porque você vai cuidar de vidas, né? Uma responsabilidade. Isso, o ideal é isso. A ideia é essa, né? Porque para a pessoa que está pleiteando o ministério pastoral, que ela tenha certeza do que ela vai construir, assim, porque não é fácil, né? Não é fácil. Então, tenta cercar de todos os lados para ver se realmente a pessoa está preparada. Hoje existe alguma dificuldade em lidar com jovens? Sempre houve, né? Sempre existiu. Só que os tempos vão mudando, né? Hoje é uma geração muito rápida, muito antenada nas redes sociais. Quando eu era mais adolescente, jovem, tinha dificuldade, enfim, no tempo dos meus pais. Sempre teve essa dificuldade de trabalhar com o jovem. Mas o desafio é tentar entender essa geração, tentar se comunicar com eles. Isso é muito importante, muito importante. Não adianta eu querer, enfim, forçar alguma coisa com eles que não vai adiantar. Então a gente tem que compreender, conversar na mesma linguagem, tentar entender. Uma geração muito rápida, uma geração das redes sociais, geração do TikTok. Então você tem que saber conversar com essas pessoas aí. É um desafio. Maravilha. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 diz assim: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Por que eu li esse versículo? Com a sua experiência em lidar com jovens, pastor, o senhor acredita que hoje, ou de 10, 15 anos para cá, há um certo exagero em algumas denominações em querer ganhar o jovem usando o baile funk gospel, a boate gospel? Qual que é a opinião do senhor? Sempre teve na história da igreja esse grande anseio de tentar alcançar as pessoas, enfim. E por algum tempo foi feito de tudo, né? Para alcançar aos jovens, enfim. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente pode olhar de duas formas isso. Existem algumas coisas na palavra de Deus que são inegociáveis. Então, vou falar alguns pontos sobre isso. O que é inegociável? É inegociável que Jesus é o Filho de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se eu olho para essas coisas inegociáveis e não as negocio, eu acho que a forma ela pode ser conversada. Então, a forma que vai ser feita, ela pode ser pensada. Mas existem caminhos que... Perdão. Existem caminhos que a gente pode seguir que são muito complicados. Por exemplo, como você falou, um baile funk. Como que as pessoas vão dançar nesse ambiente, por exemplo? Seria de forma sensual, que vai trazer alguma coisa nesse sentido? Então, se isso acontecer, eu acho que não agrada ao Senhor. Mas, como eu disse, as pessoas, na verdade a igreja não pode negociar o que é inegociável. Se em algum momento Jesus deixar de ser o centro, acabou. Se em algum momento que a palavra de Deus deixar de ser a verdade, a palavra de Deus, aí já não vale mais. Então, basicamente nesse sentido. Hoje temos uma geração nativa digital, né? Como podemos estabelecer uma conexão com eles? Porque, igual o pastor falou, mudou. De 10 anos para cá, mudou. Hoje o jovem é bem mais rápido do que há 10 anos atrás. Como que a gente pode estabelecer uma conexão com esses jovens e esses adolescentes? É possível? Totalmente. Totalmente possível. Porque, assim, como eu disse, a gente tem que se conectar, a gente tem que entender do que eles estão vivendo. Então é importante o líder de jovem, por exemplo, conhecer das redes sociais, buscar
saber o que está em alta, o que está no hype aí, como eles falam. Então é muito importante. Mas em contrapartida, é uma geração muito carente também. Então, além de estar por dentro das novidades, além de estar por dentro das coisas, uma forma hoje de ganhar esses jovens é dando atenção a eles. Então isso é muito importante, nós temos entendido isso. Tem um grupo de adolescentes da nossa igreja, com uns líderes lá. E uma característica deles é essa, uma geração mais carente, que carece ali de atenção e tudo mais. Então, estar atento a isso também, dar atenção a essas pessoas, entrar em contato com elas, estar disponível, você ganha o coração desses adolescentes, desses jovens. Tem uma gamer missionária virtual, o nome dela é Kaori, ela é mais conhecida como Lady Dory, não sei se o senhor já ouviu falar dela. Batizaram ela como uma missionária virtual. Por quê? Porque no mundo virtual ela trabalha muito, ganha muitos jovens e adolescentes através do gamer. Hoje a palavra que usa é streamer, né? Streamer. Ela faz muito streamer, então eu já ouvi um testemunho dela contando que ela ganha muito jovem através do streamer. O senhor, na sua opinião, a gente precisa considerar que este novo ambiente, como parte de sua atuação missional com as novas gerações, é importante a gente trazer e começar a estudar sobre esse assunto? Importantíssimo. São ferramentas, né? Que, por exemplo, eu na minha geração, apesar de ser jovem ainda, um pouco jovem, nem tão jovem assim, mas... Eu peguei o Orkut. Não, eu peguei também o Orkut. Você pegou o ICQ, com certeza. Mas é importantíssimo a gente estar por dentro dessas situações. É muito importante porque é a realidade, não adianta. A gente não tem força para quebrar isso. A gente não tem força para fazer com que eles não ouçam, não usem isso. Não tem força. Então, o que nos resta é estar aberto ali para mudar. Por exemplo, teve esse final de semana passado, se não me engano, foi essa semana, quarta, terça-feira, teve o primeiro culto de uma igreja batista livre no metaverso. Não sei se você ouviu falar de... Batista livre não. Uma igreja brasileira no metaverso. Então é uma realidade aí que para nós é assustadora, mas é o que tem acontecido. Maravilha. Estevão, quando a gente professa nossa fé e nossa crença com a nossa família, com os nossos amigos, vamos dizer entre aspas que isso é fácil. Mas comparando, quando você ingressa numa universidade, né, no seu caso, você fazendo filosofia, você ingressa para cursar filosofia. Conta como que é essa experiência, você sendo pastor e cristão, escolhendo uma área que muitas das vezes pessoas queiram te confrontar, né, por causa da sua fé. Uhum. Conta um pouquinho como que é ingressar numa universidade de filosofia, sendo cristão, sendo pastor. Sim. Se já teve confronto, já foi confrontado. Legal. Eu estou cursando filosofia no Mackenzie e eu comecei no meio da pandemia, então tudo remotamente, tudo em casa. Mas é interessante. Por quê? Posso te cortar? Claro. Primeiro, tem pessoas que às vezes estão assistindo a gente. Primeiro, fala pra pessoa o que é filosofia. Tá, é o amor ao estudo, amor ao conhecimento, né? Se for analisar diretamente. Filosofia é uma área de estudo que estuda o porquê das coisas, a razão, enfim. Falamos também dentro da filosofia um pouco sobre fé, mas mais sobre a razão, sobre a lógica, sobre o conhecimento, né? Amor ao conhecimento. Então, filosofia é conhecido como um curso que meio antagônico aí à teologia, mas eu acho que se complementam. Como eu já tenho 30 anos de idade, eu acho que o momento que eu vivo hoje e tudo que eu já vivi na minha vida
estudar teologia, de ter vivido algumas coisas, me dá base e força suficiente, se é que eu posso dizer assim, para estudar isso com tranquilidade. Mas com certeza eu acho perigoso para um jovem ali que vai sair do terceiro colegial e já começar a estudar isso, um jovem cristão, se não tiver bem alicerçado as suas bases, é perigoso e pode dar ruim. Mas tem sido interessante, tem sido muito interessante. Eu tenho colegas ali que a gente conversa no WhatsApp, em grupos lá. Já tivemos algumas discussões a respeito disso, a respeito da fé, enfim. Tem um colega que é padre e vários outros são ateus, enfim. É um ambiente bem diferente, mas é muito interessante porque a filosofia ela fala muito sobre o porquê das coisas, questiona muito a vida de maneira geral. Isso é interessante quando nós entendemos que Deus é o Criador de todas as coisas. E é também uma porta aberta para você alcançar. Porque a gente tem o costume de usar o evangeliquez. Né? A gente está acostumado dentro de uma denominação, pegar uns costumes. Uhum. E só que na universidade é totalmente ao contrário. Né? E também é uma porta aberta para você alcançar essas vidas de uma forma que o jovem precisa entender que é importante ele ir para a universidade. Sim. E é importante ele exercer a sua fé. Pastor, o que te levou a escolher a filosofia? Foi muito engraçado, porque eu tava na pandemia e querendo alguma coisa a mais, estudar um pouco, e sempre tive essa vontade e acabei me identificando e fiz o vestibular ali, acabei passando, enfim. Então foi uma escolha meio interessante, assim, no meio de uma pandemia, né? Mas sempre a busca eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de pensar sobre as coisas, de refletir, enfim. Então isso me chamou a atenção no curso de filosofia. Então, vou fazer de conta que eu sou um ateu agora, tá? Eu vou perguntar. Deixa eu ver, eu fiz a perguntinha aqui como se fosse um ateu. Como a filosofia explica a religiosidade? Porque muitos se enganam ao falar que filosofia é uma matéria mais para quem é ateu, enfim. Porque ela, de certa forma, tem esse viés mais racional da situação. Mas também São Tomás de Aquino foi o primeiro homem ali que se levantou para alinhar a fé e a razão, né? Então, a filosofia, ela explica assim, porque, por exemplo, alguns filósofos vão lá, no começo da filosofia, eles vão tentar dar um início para todas as coisas. E aí, São Tomás de Aquino fala sobre isso, fala sobre que Deus criou as coisas, ele começa a falar sobre a criação, enfim. Ele vai se aprofundando mais e ele é o primeiro que alinha a fé e a razão. Então, ao contrário do que muitos pensam, a filosofia ela sim dá para alinhar com a fé, com a razão, porque a fé num Deus, né? Porque a fé é a compreensão, é crer em alguma coisa. Mas a fé em Deus, ela de certa forma é sim alinhada à filosofia de maneira geral. Algumas pessoas acreditavam que o início de tudo era através da água, a água era soberana. E alguns foram compreendendo isso na existência de um Deus que criou todas as coisas. Pastor, qual conselho ou dica você deixaria para os jovens que querem ingressar numa universidade, tanto de filosofia, psicologia, é cristão, Sim. Mas às vezes por ter medo de ser confrontado? Qual dica ou conselho você deixa para esse jovem? Bom, é importantíssimo esse jovem estar convicto das suas bases, né? E eu falo base porque a vida é um constante aprendizado, né? Eu tenho 30 anos e sei que quando eu tiver 50 anos ainda vou estar aprendendo as coisas. 50, 60, enfim, até o final da minha caminhada, até o final da minha vida, vou estar sempre aprendendo. Mas existem alguns princípios básicos que nós precisamos ter convicção deles, né? Então, eu acho que quando um jovem vai
para a universidade, ele precisa ter essas bases bem sólidas, bem firmes. Isso é muito complicado, porque uma igreja hoje que vive só de momentos de espiritualidade, momentos de fantasias, ou momentos, como posso dizer, mais fantasiosos no sentido de presença, essa pessoa acaba tendo pouco acesso à palavra de Deus e tendo pouca certeza, né, do que é, quais são os princípios básicos do cristianismo. Se essa pessoa que é formada nisso, ela, quando vai para a universidade, tem acesso a um mundo diferente, um mundo muito mais fácil, muitos jovens, mulheres, homens, drogas, enfim, uma libertinagem muito grande, ela acaba se perdendo se ela não for bem solidificada nas suas bases. Então, acho que o papel da igreja é esse, trazer uma base sólida para que esses irmãos possam permanecer firmes durante a universidade. Com certeza vão ser desconstruídos em alguns pontos, isso faz parte, mas a base precisa estar bem formada. Você é formado em bacharel de teologia e hoje nós vivemos a teologia dos clichês, né? Não sei se você já ouviu falar ou se tem percebido, né? Uma teologia rasa, ela fundada em clichês, pode parecer aceitável em um primeiro instante, mas pode acabar no final das contas mais perigosa do que parece. Toda meia-verdade pode ser aceita como verdade. Deus vai te honrar, o melhor de Deus está por vir, hoje o seu milagre vai chegar, sou cabeça, não sou cauda. Enfim, isso é um clichê que nós cristãos muitas vezes colocamos. E um clichê repetidamente falado, vai se tornando um chavão e muitas vezes não está na palavra, né? Sim. Qual que é a importância do jovem ou qualquer pessoa que está assistindo, ela estudar teologia, se formar em teologia? Se é assim que fica bem colocado essas palavras. Perfeito. Eu acho que é importantíssimo, justamente para não cair nesses clichês muito baratos, né? Que infelizmente o evangelho traz, né? Existem algumas denominações que vivem muito na emoção, um culto muito emocional e pouca base na palavra do Senhor, né? A palavra de Deus. Então, o que eu digo para essas pessoas é: leia a Bíblia, né? Se você não puder estudar teologia, se aprofundar, mas pelo menos leia a Bíblia. E a Bíblia ela é poderosa para fazer grandes coisas, para mudar as nossas vidas. Então é muito importante o conhecimento. Como já disse lá no começo, o conhecimento liberta, o conhecimento transforma. E conhecer a palavra de Deus realmente traz essa liberdade, traz essa transformação. Isso é muito importante. E busque congregar, busque estar inserido numa igreja que pregue a palavra de Deus, né? Que não fique apenas em vãs promessas para a sua vida, que você vai viver uma vida maravilhosa, porque não é essa a realidade. A Bíblia não é sobre isso, a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala de uma vida, muitas vezes, de dificuldade, mas que o Senhor está conosco em todos os momentos, né? Então, é importante conhecimento, se não for possível um conhecimento teológico mais profundo, que haja pelo menos uma leitura profunda das Escrituras. Você acabou de indicar a Bíblia para leitura. Indicaria algum outro livro? Posso indicar alguns, assim. É que depende muito do momento da caminhada que a pessoa está. Mas um livro, eu vou indicar um livro muito interessante, além da Bíblia, que é a palavra de Deus. Eu indicaria as disciplinas espirituais. Vou até buscar aqui, ver de quem que é. Eu sempre esqueço o nome do cara que escreveu. Disciplinas? Disciplinas espirituais. Isso. De Richard Foster. Richard Foster. O nome do livro é Celebração da Disciplina. Eu li esse livro
ao menos 3 vezes. E é muito bom, porque é um livro muito fácil de ler, e ele fala sobre 12 disciplinas espirituais. Então, cada capítulo ele fala sobre uma disciplina espiritual. Então, ele fala sobre oração, sobre o jejum, sobre a solitude, adoração, intimidade. Então, é muito interessante. E, com certeza, é um livro que dá uma base muito interessante para todo cristão. Você me fez uma pergunta antes da gente começar aqui, o que levou eu a querer fazer o podcast? Sim. Agora, eu faço essa pergunta para ti. Bora. Você tem um podcast. Sim. O que te levou a criar um podcast? Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de interagir, e nós estávamos no meio da pandemia, né, onde tinha muita dificuldade. Eu sou um alto consumidor de podcast, consumo ao menos 1h30 por dia de podcasts, de cortes, enfim, gosto muito mesmo, gasto um tempo nisso. E seja podcasts cristãos ou não cristãos, enfim, gosto mesmo, consumo, e acho interessantíssimo esse formato, né? E então a gente se propôs a começar lá, fizemos, se não me engano, 30 episódios, com pessoas diferentes, foi muito interessante. Fizemos no ano 2021 inteiro. E agora vocês retornam quando? Nós vamos voltar agora, provavelmente na verdade a gente vai começar a gravar agora, e provavelmente daqui a um mês a gente começa a soltar os episódios, PostoCast. A gente vai divulgar nas redes sociais aí tudo certinho. A gente vai voltar num estúdio diferente, numa qualidade interessante, melhor do que a gente estava fazendo antes. E a ideia não é ficar sempre no papo evangélico, no papo gospel. É conversar com diferentes pessoas, qualquer assunto que for, trocar essa ideia, falar sobre isso, que é muito interessante. Legal. Eu vou fazer um jogo rápido, tá? Beleza. Chamado. E uma palavra assim, responder assim? Isso. Tá. Chamado. É um prazer ter sido chamado. Fé. A base. Deus. O soberano. Ser pai. Melhor coisa da vida. Família. Minha base. Falando em família, Estevão, vai passar para você que está em casa também, para o Estevão aqui. Vamos lá. Vamos começar com essa pessoa aqui. Opa. Só um minuto. Vamos colocar certinho aqui. Então, o que falar do Estevão, né? Desde pequeno já demonstrou ser uma pessoa de bastante caráter, temperamento bem marcante, e é um privilégio poder ver o que Deus tem feito na vida do Estevão ao longo de anos. Já passou por dificuldades, desafios, né? Mostrou que é capaz de vencer dificuldades, e hoje tem uma bela família, esposa, filhos, tem um ministério. O Estevão tem sido um grande apoio realmente ao ministério que nós temos desenvolvido, e o grande privilégio é ver na vida do Estevão essa manifestação da graça, da misericórdia de Deus, os seus talentos. Então, filho, realmente que Deus possa te abençoar grandemente. Te amo e tenho ficado feliz em ver como você tem crescido em muitas áreas e tem se transformado em um homem equilibrado, que tem a sua influência. Que Deus possa abençoar você, continuar guardando, abençoando a sua família, e realmente tenho bastante orgulho daquilo que você se transformou, tem se transformado. Te amo, tá bom? Um beijo. Esse é o meu pai. Seu pai. Isso. Tem mais aqui. Te amo, pai. Tamo junto. Bom, falar de você é fácil.
Você é um cara que tem um coração incrível. Eu posso falar e afirmar que eu acredito em você, acredito no ministério de Deus para você, na sua vida, acredito no que você fala, no que você vive. Você é um homem reto, você é justo e eu conheço teu coração e eu te amo muito por isso. Você sabe disso, nossa ligação é forte e eu desejo sempre as bênçãos que Deus tem para você, os planos que Ele tem para você, né? Não só para você, mas para sua família, sua esposa, seus filhos. Te amo muito, te admiro. E é isso. Beijo. Essa, pra quem não conhece, Minha irmã, Bianca. Bianca. Tem mais um recadinho aqui Eita. especial pra você hoje. Vamos lá. Oi, filho, tudo bem? É com muito prazer que eu tô aqui para te falar o quanto você é importante para mim. Você é aquele homem forte, mais doce, bravo, mas primeiro pronto para ouvir. E agradeço muito a Deus pela sua vida. Você é um exemplo e, na verdade, eu fiquei com medo quando você falou que tinha um chamado de Deus para sua vida. Porque como mãe, a gente quer proteger os filhinhos todo o tempo. Eu sei que a vida de pastorado, a vida de ministério não é nada fácil, né? Mas, ao mesmo tempo, eu louvo a Deus por você ter obedecido a esse chamado e saber que o melhor lugar para se estar, independente dos problemas ou não, é na presença de Deus, é no centro da vontade de Deus. E você está no centro da vontade de Deus. E eu peço que realmente as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida, sobre a Larissa, sobre a Zaf, sobre o Zion de maneira abundante ou superabundante. Eu amo você demais, eu amo sua família demais e você sabe o quanto você é importante. Na verdade, eu nem preciso falar nada para você. Nós nos conversamos pelos olhos, né? E é um prazer e um privilégio ser a sua mãe. Te amo demais. Grande beijo. Essa é a sua. Minha mãe, Flávia, Dona Flávia. Vamos lá. Olá, tudo bem? Meu nome é Davi, sou o irmão mais velho do Estevão. E, cara, o Estevão é uma pessoa muito única, muito especial. Ele é o segundo, né, assim, que veio logo depois de mim. Então eu não lembro da minha vida, a nossa diferença é pouca, então eu não lembro da minha vida sem ele. E é um cara com um coração muito voltado para aquilo que Deus quer, para aquilo que Deus tem. E eu só tenho que agradecer, né, pelo irmão que ele é, pelo irmão que ele tem sido. Agradecer a Deus também pela família que ele tem criado, né? É uma pessoa muito sensível à voz do Senhor, um homem realmente que busca fazer sempre a vontade de Deus, coloca Jesus acima de todas as coisas, e isso é a principal marca dele. É uma pessoa preocupada sempre em fazer o melhor. Eu tenho muitas lembranças do Estevão, mas uma coisa que ficou marcada, ele sempre gostou muito de futebol, sempre gostou muito de jogar bola. E uma coisa que marcou bastante a gente, nossa família, foi o dia que a gente estava jogando um campeonato na Irlanda, né? E ele, de uma categoria abaixo da minha, ele num jogo fez 8 gols. E aí o povo lá ficou doido com ele, tem até uma foto dele nesse jogo. Até o outro time não queria cumprimentar ele de tanto gol que ele fez. E foi um dia muito marcante que a gente comenta até hoje, tem uma foto até hoje desse dia. Mas, Estevão, que Deus abençoe você, sua família, seu ministério, que você continue sendo essa pessoa sensível a Deus e próxima, pronta para ajudar as outras pessoas. Abraço, grande beijo, te amo, irmão.
Um abraço. Tem mais um recadinho, viu, Estevão? Então, Vamos lá. é muito irmão. É muito bom. Fala, mano, beleza? Passando aqui, cara, pra deixar um recado, pra falar o quanto você foi e é importante na minha vida, o quanto eu te admiro, o quanto você me ajudou a crescer, a caminhar. E, cara, e falar que eu amo muito você, amo muito a sua vida, tudo que você carrega, essa pessoa de Deus que você é, pastor, irmão. Cara, só tenho a agradecer. E eu tenho a honra de ser seu irmão. E isso, Deus tem sido tão bom e foi tão bom na minha vida. E, cara, e agradeço por tudo que você já fez pela minha vida, agora pela minha família. Tamo junto, mano. Você sabe que, mesmo agora morando um pouquinho longe, sempre que precisar, tamo aí, velho. Um beijão, te amo, mano. Abraço. Maravilha. Esse é o seu Papo com Café, onde a gente gosta de fazer uma surpresa. Legal, obrigado, obrigado. Foi muito bom, nossa, eu fiquei emocionado de ver, de ouvir isso da família. Cara, sou muito grato a Deus pela família que ele me deu. São irmãos sensacionais, fora da curva, assim. Primeiros pais maravilhosos também. Sou muito grato, muito feliz. Obrigado por essa surpresa, esse presente. A gente tá junto ali quase que diariamente, mas é bom ouvir isso, né? Ouvir o que as pessoas próximas de você pensam de você. Isso é muito importante. Fico muito feliz. Obrigado, de coração. Ô, Estevão, mas espera aí. Conta esse negócio. 8 gols na Irlanda? Então, você mora lá? Como que é essa Eu gosto de história? jogar bola, cara. Eu gosto de jogar futebol. E a gente morou na Irlanda. Meu pai, nós somos missionários lá. Meu pai foi missionário lá por quase 2 anos. E aí a gente jogava no time da escola. E lá o futebol é bem levado a sério, assim. Tem campeonatos e tudo, a gente viajava pra jogar. E aí parece que teve um jogo aí que eu fiz alguns gols e... Alguns? Você fez 8? Então, 8 gols? Você acredita que eu lembro desse dia, mas lembro muito vagamente, assim. Acho que o Davi mais velho lembra melhor desse dia. Ele foi falando, eu fui lembrando mais ou menos. Mas eu gosto muito. Até hoje eu gosto muito de jogar futebol. É um dos prazeres que eu tenho na vida aí. Ô, Estevão, eu gostaria de te agradecer, tá bom? Tem algo que você gostaria de falar que não te foi perguntado? Não, acho que foi muito legal esse tempo. Agradecer você pela oportunidade. E para aqueles que estão nos assistindo, é isso, assim, procurem viver uma vida justa, buscando a palavra de Deus, buscando as coisas do Senhor. Que com certeza o Senhor há de nos abençoar, de estender a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Tá, e o jovem que tá assistindo a gente fala, poxa, eu gostaria de conhecer o pastor Estevão, os dias de culto, fica à vontade, Legal. convida. Massa. Bom, eu sou um dos pastores da Igreja Batista Livre aqui de Jabuticabal. Até ano passado eu era o líder de jovens da igreja, agora não sou mais. Nós fizemos a transição, hoje eu estou ajudando na igreja como um todo, como pastor auxiliar lá. Nós temos os líderes de jovens, que é a Bianca e o Ludi e a Bianca. Os cultos de jovens acontecem uma vez por mês, lá no templo da nossa igreja. E os cultos acontecem de domingo, às 10 horas e às 18 horas. Estarei lá em todos eles. Sempre estou em todos os cultos. E se você quiser me seguir também nas redes sociais, Estevão Achê, @EstevãoAchê, lá no Instagram, você vai me achar lá. Maravilha, Estevão, mais uma vez obrigado. Deus abençoe. Eu agradeço. É uma honra recebê-lo Obrigado pelo aqui. convite. Obrigado. Amém.